Bora, bora. Então vamos lá, galera. Vamos te mostrar aqui como é que funciona a relação entre a criptografia e a matemática. Para quem não pôde assistir aquele domingão que a gente fez a live, né? Então vou gravar agora e disponibilizar para vocês lá no meu canal no YouTube. Chega lá no Aprendendo Anonimamente que vai estar tudo lá. Bom, o seguinte, quando a gente fala da relação entre criptografia e matemática, ela é conhecida como a matemática dos segredos, né? Como você esconder coisas, né? Trabalhar com segurança de informação. E isso começou desde lá do tempo de Esparta, né? Até hoje, com os computadores quânticos, está em voga, tem toda uma área do conhecimento para quem faz TI, que é tecnologia da informação, né? Que estuda criptografia e formas de você deixar cada vez mais seguro o tráfego de informações, principalmente na internet, né? Porque hoje quase tudo trafega, navega pela internet. Então é sobre isso que a gente vai começar a conversar um pouquinho e entender melhor, né, como é que se originou esse estudo e como é que ele vem evoluindo. Bom, o que acontece? A internet é como se fosse uma praça pública, né? Na década de 70 a gente já tinha condições de mandar mensagens de um computador para o outro pela internet. Só que o problema é que a gente não tinha segurança no envio dessas mensagens, porque uma mensagem que era enviada por um computador para o outro, ela navegava e podia ser interceptada por qualquer pessoa. Não tinha nenhum tipo de segurança, né? E em 76 conseguiu-se criar um sistema de segurança para que essas mensagens fossem enviadas de uma pessoa para outra pela internet, meio que como se elas estivessem envolvidas num túnel matemático que era uma barreira que os computadores não conseguiam quebrar, não conseguiam decodificar a criptografia dessa informação e acessar o que uma pessoa estava querendo mandar para outra. Então, na verdade, a partir de 76, né, com o modelo RSA de criptografia, que a gente vai estudar já logo e explicar ele, você passou a garantir a confidencialidade para as informações e mensagens trocadas na internet, ou seja, só o destinatário real vai conseguir decodificar essa mensagem e ter acesso a ela. E também, um outro pilar muito importante é você garantir a integralidade, né? Que esse conteúdo enviado por uma pessoa ele não possa ser alterado por ninguém no meio do caminho. Então esses dois pilares, confidencialidade e integridade, são a base da criptografia. E tudo que a gente quer manter sempre, quando tem mensagens, senhas sendo enviadas pela internet, essas duas coisas, a confidencialidade e a integridade da informação que a gente está compartilhando ou enviando para alguém. Bom, como é que começou essa história de segredos matemáticos e informações andarem juntos? Isso começou lá na Esparta, né? Os exércitos espartanos começaram utilizando a tal da cítala espartana. Isso aqui foi aproximadamente 400 anos antes de Cristo, gente. O que era basicamente? A cítala era um bastão de madeira usado em batalha. Então o que acontece? O camarada enrolava uma tira de couro no bastão de batalha e nessa tira ele ia escrevendo as mensagens que ele queria que o outro exército lesse. Só que além da mensagem que ele queria escrever, depois ele botava nas outras linhas várias outras letras que não faziam sentido nenhum com as letras que vinham acima ou abaixo da mensagem que ele queria. E aí o que acontece? Quando essa tira de couro chegava no outro exército que tinha que receber a informação, esse outro exército tinha um bastão com o mesmo diâmetro do bastão original onde foi escrita essa mensagem no couro. Então só se você tivesse o bastão com o mesmo diâmetro, ou seja, a mesma grossura, você enrolava a tira de couro e daí nela apareceria a frase ou as frases que o comandante estava mandando para o seu exército. Genial, né? Mas era uma decodificação física, né? Você tinha que ter um bastão do mesmo tamanho. Se o bastão fosse mais fino ou mais grosso, ao enrolar a tira de couro,
não ia aparecer a mensagem que o original que a pessoa escreveu. Ficava só um embaralhado de letras, então os outros exércitos não conseguiam entender a mensagem. Era assim que acontecia lá na época de Esparta, né, dos exércitos espartanos, eles se comunicavam dessa forma. Depois, César, né, quebrou esse tipo de comunicação da cítara espartana e criou um novo método. O que ele fez? Basicamente, ele pegou o alfabeto e codificou com números correspondentes para cada uma das letras e montou uma função matemática de primeiro grau, onde esse x era o valor posicional da letra, né, no alfabeto original, e ele acrescentava ou diminuía um certo número de casas para essa letra se transformar em outra letra. E aí aplicava essa função a todas as letras da mensagem. Então você recebia uma mensagem que tinha um embaralhado de letras que não fazia sentido no teu idioma, mas quem sabia qual era a função de codificação utilizada, decodificava. Esse K aqui podia ser, por exemplo, 3. Aí quer dizer o quê? O A viraria, sempre onde tivesse A, viraria B, C, D. Onde tinha A, trocava pelo D. E onde tinha B, trocava pelo E. E assim sucessivamente para todas as letras do alfabeto. Então você escrevia uma mensagem original, codificava ela, e depois a pessoa, sabendo a função de codificação que foi utilizada, né, você tinha que saber só o K que foi utilizado, se era 5, se era 3, se era -2, e aí você conseguia decodificar e acessar essa mensagem. Qual que é o problema desse tipo de criptografia? É que você tem uma limitação, né? Você tem só 25 letras no alfabeto. Então, por exemplo, hoje em dia um computador quebra isso instantaneamente. Muito rápido ele testa todas as possibilidades e acha a decodificação. Mas naquela época que não se tinha computador, a pessoa tinha que fazer vários cálculos e isso demorava tempo, dias, né? Então era um método que funcionava muito bem. Inclusive eu vou te mostrar um exemplo aqui para você compreender e que ele vai ser a base dos exercícios que eu vou encaminhar para você treinar e desenvolver essa técnica. Só um momentinho aqui que eu vou mudar o que eu estou apresentando para vocês. E aí você vai conseguir compreender melhor o que é isso. Aqui a gente tem um exemplo que no material lá está disponível, né, comentado e resolvido, que é o seguinte: a gente vai codificar a palavra mate, de matemática, usando a cifra de César com deslocamento K igual a 3. O que é isso? Então cada letra do alfabeto vai ser deslocada 3 letras para frente para fazer a codificação. Claro que antes de fazer qualquer codificação você tem que ter em mente isso aqui, ó. A letra A do alfabeto corresponde ao 0, o B 1, o C 2, né? Porque daí você vai ter o valor posicional X dessa letra. Bom, o que acontece? A gente vai transformar, ou seja, codificar 3 letras do alfabeto, o M, o A e o T. Veja lá, o M ele está na numeração 12, então o M corresponde ao 12. Bom, aplicando a cifra de César com deslocamento 3, 12 mais 3 vai dar 15. Quem é que está na posição 15? O P. Então eu vou trocar onde aparece o M por P na mensagem. Vamos fazer o mesmo procedimento de codificação para o A. O A está na posição 0. Como a cifra de César é com deslocamento 3, né, o K dela é 3, a gente vai fazer 0 mais 3, que dá 3. Qual é a letra que está na posição 3? D. Então o A vira D, né? E por último a letra T do mate, né, está na posição 19, a gente pode verificar aqui, ó. Somando 3 com 19, isso vai dar 22. Quem é que está na posição 22? É o W. Então a letra T codificada vira o W. Então como é que ficou? A palavra mate, que é o início de matemática, codificada com a cifra de César, que é o modelo, né? Com uma chave de deslocamento 3, ela vira PDW. Cara, quem vê numa mensagem PDW dificilmente vai achar que isso quer dizer mate. E o melhor,
Se o deslocamento que eu usei não for 3K, for 5, 8, 10, muda tudo, né? Vai ser outras letras que vão representar o mate. Então você tem que saber a chave de deslocamento para quebrar esse tipo de criptografia. Então era bastante difícil naquela época, né, do exército romano, você conseguir decodificar as mensagens que o próprio exército romano mandava para vários locais do mundo, né, porque o Império Romano era enorme. Então era assim que funcionava essa coisa da criptografia. Vamos voltar agora lá para a apresentação de slides para a gente continuar evoluindo. Então o que acontece? Vou apresentar aqui de volta os slides onde a gente estava anteriormente. Bom, então a gente transformou o alfabeto, né, numa aritmética modular. Vai fazendo os cálculos, cada letra se converte em outra e depois se decodifica, trazendo de volta essa letra para a mensagem original. Aí depois disso, aqui está o exemplo, né, com as continhas do mate se transformando em PVW. Depois disso, o que acontece? Durante muito tempo o pessoal usava essa cifra de César, mas daí um matemático árabe chamado Al-Kindi, ele percebeu o seguinte: cara, eu não preciso saber a função matemática, porque cada idioma tem uma frequência de ocorrência das letras no alfabeto desse idioma. Normalmente as vogais aparecem um número muito maior de vezes do que as consoantes quando você escreve um texto. E aí ele começou a usar o que? Estatística. Ele recebia uma mensagem criptografada, ou interceptava ela, e aí ele via qual era a letra que aparecia mais vezes. E aí ele chutava, essa letra que aparece mais vezes, se é o nosso alfabeto português, a tendência é ela ser o A. Se não for o A, é o E, ou o O. E aí ele ia chutando essas 3 letras que tem maior frequência de ocorrência no alfabeto da língua que ele estava interceptando, para decodificar, sem precisar saber a função matemática. Então, estatisticamente, ele conseguia quebrar, né, a codificação dessa forma. Depois desse método, o que acontece? Teve um cara chamado Vigneggieri, um francês, que ele criou uma matriz que chamavam de matriz inquebrável, né, de codificação, onde cada letra era usada uma função matemática e quando você escrevia a outra, você mudava o K da função matemática. Então você tinha que saber a sequência dos Ks utilizados para você decodificar corretamente, porque digamos que a primeira letra usou uma chave K3, né? Então A virou B, C, D. Mas se na outra letra eu usar uma codificação 5, o A vai virar F. Então você teria que saber a sequência das chaves de codificação utilizadas. E isso tornava muito mais difícil quebrar códigos. Por isso que esse método resistiu por cerca de 300 anos, né? Parecia ser inquebrável na época para as pessoas. E aí depois disso, né, na Segunda Guerra Mundial, veio a máquina Enigma, que o engenheiro Arthur Scherbus criou. Essa máquina, o que ela usava? Rotores, cada um com um tamanho diferente, com um posicionamento de letras diferentes, e eles eram conectados por eixos que giravam. E aí criavam trilhões de chaves possíveis para cada letra do alfabeto que você pressionava aqui da mensagem que seria enviada. Isso tornou bastante difícil para o exército aliado, né, conseguir quebrar as informações de como o exército nazista, os alemães, iriam atacar. Levou muito tempo até que o Alan Turing e a equipe dele conseguiram quebrar esse código, porque tinha trilhões de possibilidades a cada mensagem que eles interceptavam. E tem uma cena que depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, que mostra eles num bar e uma amiga da noiva do Turing foi visitar eles, e a equipe disse que ela estava tentando interceptar na equipe dela mensagens de um alemão, mas que ela se sentia íntima dele porque ele sempre começava as mensagens falando sobre o clima e sobre Hitler, né? Ele dizia sempre algo sobre o clima, como é que estava o clima naquele dia, e Heil Hitler. E aí quando ela falou isso, o Alan
disse, cara, se eu sei que toda mensagem vai ter a palavra clima e vai ter o Heil Hitler, eu não preciso testar trilhões de possibilidades existentes. Eu já sei algumas palavras que vão ter em toda a mensagem. E aí ele foi lá e calibrou a máquina para descartar todas que não tinham no começo da mensagem clima e Heil Hitler, e aí reduziu drasticamente o número de opções que eles tinham que estudar para quebrar a mensagem e entender qual era a informação. Porque o grande problema é que, devido a ter trilhões de possibilidades, a cada dia eles não conseguiam em 24 horas quebrar a mensagem. E a cada dia o exército alemão trocava, né, a configuração da máquina Enigma, gerando uma outra configuração diferente do dia anterior. E é assim, sabendo que teria a palavra clima e o Heil Hitler, o número de combinações possíveis era bem menor e eles conseguiam quebrar em menos de um dia isso. Então aí foi a grande sacada. Diz que nisso aí reduziu em 2 anos o tempo da guerra e salvou muitas vidas, né, o fato de eles terem quebrado a comunicação do exército alemão. Então eles passaram a saber o que o exército alemão faria e qual era a intenção deles. Aí depois, né, dessa época da guerra vem o paradoxo da era digital. Lá pela década de 70 você já tinha condição de mandar mensagem pela internet, mas o problema todo é que você tinha uma barreira. Como é que essa mensagem ia trafegar e navegar? E aí o que acontece? Pelos sistemas de criptografias que já existiam, você tinha que ter uma chave com o usuário e o servidor ter uma outra chave para receber essa mensagem, né? Então, esse era o grande problema, só conseguia mandar mensagem se você tivesse uma chave e o receptor da mensagem a mesma chave. E não tinha como proteger essa mensagem no meio do caminho. E aí como é que faz para resolver isso? A resposta foi o quê? Mudar. Ao invés de usar chaves simétricas, a mesma chave que abre, fecha, né, a codificação, surgiu o conceito de chaves assimétricas, ou seja, você criava uma chave pública que navegava a informação com ela na internet, e que invasores não conseguiriam quebrar essa chave em um tempo curto, e somente o destinatário recebia a chave privada, porque essa chave privada está relacionada ao IP da sua máquina, então só vai surgir para você, no IP das suas máquinas, essa chave privada capaz de abrir a mensagem que alguém te mandou pela internet. E aí surgiu, né, esse conceito que é o sistema RSA. E o que ele faz? Ele trabalha com números primos, essa é a grande sacada. O RSA por causa do nome dos autores, né, desse modelo de criptografia. Richard, não sei o que mais lá, tem o nome dele certinho no material, eu não me lembro de qual. Mas basicamente qual que é a ideia? Você pega uma certa quantidade de números primos e multiplica, isso dá um número, né? Depois que você tem esse número, fatorar esse número não é algo tão simples para o computador. O computador multiplica rapidamente os números e acha a chave pública. Agora, descobrir quais os dois números usados para gerar esse resultado que é a chave pública, para um computador é difícil. Principalmente se cada um desses números não tiver só duas casas, tiver mais casas, ou você multiplicar mais números primos, gerando uma chave pública que tenha 200, 300 caracteres aqui, ó. Então, fatorar isso para um computador é uma tarefa que demoraria anos, milhões de anos para ele fazer. Então, hoje em dia, mesmo os computadores mais avançados que a gente tem em casa e nas universidades não conseguem quebrar essa chave pública em menos de um dia. Na verdade, levaria alguns anos para quebrar. E isso traz a segurança atual que a gente tem para a internet, né? Só que aqui a gente está fazendo exemplos pequenos com números menores para você entender a ideia central. Mas na prática o que o computador faz é pegar um número primo, multiplicar por outro número primo, e isso gera um número que vai ter 200, 300 casas, caracteres. E essa quantidade grande de caracteres é o que inviabiliza um outro computador que interceptar essa mensagem, mesmo ele sabendo
qual é o valor da chave pública, ele descobriu os números que foram utilizados para gerar ela e quebrar o código acessando a mensagem. Só o seu computador da pessoa que é destinatária da mensagem é que vai ter essa informação. Então isso é que dá segurança na internet hoje em dia. Aqui um testezinho rápido só para você entender a ideia. Vamos supor que eu gerei uma chave pública cujo número é 143. Claro, observe que na realidade não seria só 3 caracteres, né? Essa chave pública é um número que tem de 200 a 300 caracteres. Vou fazer um teste. Quais os números primos que gerariam ela? Se eu fizer 7 vezes 11, dá 77. Não consegui quebrar. Mas se eu fizer 11 vezes 13, dá exatamente 143. Aí quebrou. Quem é que faz esse 11 vezes 13? O computador da pessoa que recebeu a mensagem, né? Pelo IP dele ele vai ter esse código. E aí o que rola? Só essa pessoa consegue acessar a mensagem original. Então você garante a confidencialidade e a integralidade. No meio do caminho ela não foi alterada. E só recebe quem é o destinatário correto da mensagem. Então o que acontece? A grande sacada foi perceber isso. Se eu gerar chaves públicas que tem 300 dígitos ou mais, eu vou aumentar muito a segurança dessa informação na internet, porque os computadores vão levar dias, anos para quebrar, testar todas as possibilidades. É claro que se forem números pequenos como aqui, rapidinho você quebra. Mas a questão toda é que você pode usar vários números primos se multiplicando, gerando uma chave pública que tem 200, 300 caracteres. E aí fica inviável para os computadores atuais que nós temos, devido à velocidade de processamento deles, apesar de ser grande, não é grande o suficiente para testar todas as combinações e conseguir quebrar. Então, como é que evoluiu essa coisa da criptografia? Começou lá com César, né, modelo matemático. Você tinha uma função matemática linear, uma chave que deslocava as letras no alfabeto. Foi quebrado pelo árabe aquele, que, através da análise estatística das frequências de ocorrência das letras no alfabeto, ele não precisava mais da função matemática para decodificar. Ele chutava lá as letras que mais apareciam e ia descobrindo as mensagens, como é que elas funcionavam. Então, a ideia era sempre ocultar o método, mas para cada método novo que você inventava, alguém quebrava ele. Depois veio a máquina Enigma na época da guerra. Os alemães criaram ela usando rotação, né, de vários eixos, engrenagens, cada uma delas com o alfabeto orientado de uma forma e num valor posicional diferente, esses rotores combinando e girando, alguns num sentido, outros em sentidos opostos, geravam trilhões de combinações possíveis, e aí você tinha que usar uma lógica computacional para conseguir quebrar esse código. E essa lógica computacional também era muito difícil de fazer em 24 horas, porque a cada 24 horas o exército alemão trocava a configuração da máquina, né? Só quando o Alan Turing percebeu que se ele soubesse algumas palavras que iam ter sempre na mensagem, e essa foi a dica que a amiga da namorada dele, da noiva, deu no bar, aí ele reduzia de trilhões para algumas milhares de combinações que podiam ter. E aí a grande sacada foi perceber que toda a mensagem falava como está o clima no começo e apareceu o Heil Hitler. E aí eles conseguiram quebrar o código e descobrir o que os caras estavam falando, onde é que eles iam atacar. Depois disso, né, vem a época moderna, que é o modelo RSA. O que a gente faz? Pega números primos, multiplica, gera uma chave pública. Essa chave pública navega com segurança na internet, porque fatorar números primos é um processo muito demorado, até para os computadores atuais que a gente tem, devido à sua capacidade de processamento. E aí, a dificuldade matemática de fazer essa fatoração é o que se impõe e gera a segurança que a gente tem hoje em dia na internet, seja para fazer transações bancárias, compras online. Então a matemática é algo imbatível e que causou toda essa revolução, né? O que a gente faz hoje, pagar por Pix, é graças à matemática. E qual é o desafio que a gente tem agora no horizonte? Estão criando computadores quânticos, né? Que eles têm uma capacidade, uma velocidade de processamento muito maior
do que os nossos computadores convencionais. Só que hoje em dia eles ainda são muito caros e só universidades estão desenvolvendo pesquisas. Quando esses computadores quânticos estiverem funcionando e rodando tranquilamente, eles conseguem algumas horas quebrar o modelo RSA que a gente tem. Mas a matemática nas universidades também já avançou. A criptografia está usando agora técnicas baseadas em reticulados multidimensionais. O que é isso? É uma matemática que vai usar de curvas elípticas e de geometria de corpos. Essas duas coisas para criar uma quantidade maior ainda de combinações possíveis que mesmo os computadores quânticos não vão conseguir quebrar tão rapidamente. E isso é o novo nível de segurança que está sendo desenvolvido para garantir a manutenção da internet, das transações bancárias de forma segura como a gente tem hoje. Moral da história é que sempre a tecnologia avança, quebra a criptografia existente e aí vem mais matemática. Por isso que desenvolver pesquisa na área de matemática é muito importante para o mundo. Não dá para parar de fazer isso. Mesmo que às vezes você cria um modelo lá, que nem na época do René Descartes, ele criou de número imaginário, que ele não sabia para que servia, uma hora pode ter utilidade. E aí o mundo avança graças aos conhecimentos matemáticos, físicos, de engenharia que tem aí. Então tá aí, com esse vídeo acho que você tem uma noção boa do que a gente conversou no primeiro dia. Tem ainda os outros materiais que eu já compartilhei com vocês. Peguem lá, trabalhem bastante, que já eu vou compartilhar umas listas de exercícios sobre a cifra de César e o modelo RSA para você praticar e entender essas ideias que relacionam a criptografia à matemática. Tchau, obrigado. Até mais.